Empregada encontra a filha do milionário perdida na neve e ouve. Foi ela, revela a menina assustada. No alto das montanhas de Campos do Jordão, em meio a uma nevasca que cobria tudo de branco, uma simples empregada de uma mansão luxuosa avista algo se movendo perto do bosque. O frio corta o ar, o vento uiva entre as árvores, e ela, assustada, decide se aproximar. Quando chega mais perto, seu coração dispara. É uma menina, encolhida na neve, tremendo, com o rosto pálido e os olhos marejados. Sem pensar duas vezes, a empregada a envolve num cobertor e a leva para dentro da casa, sem imaginar que aquele gesto mudaria completamente a vida de todos que viviam ali. Minutos depois, o milionário dono da propriedade desce as escadas, intrigado com a movimentação. Quando seus olhos se cruzam com os da menina, ele sente o chão sumir sob os pés. Aquele olhar, ele já tinha visto antes. É o mesmo olhar da filha que desapareceu anos atrás. A partir desse instante, uma rede de segredos, desconfianças e revelações começa a se formar dentro da mansão coberta de neve. O que parecia um milagre logo se transforma em um jogo de emoções, onde cada gesto, cada palavra e cada lembrança escondem algo mais profundo. Mas a pergunta que ecoa no coração de todos é uma só: quem é realmente essa menina? Com o passar dos dias, a tensão aumenta. A madrasta tenta convencer o marido de que tudo não passa de coincidência, enquanto o menino da casa observa tudo com atenção, até o momento em que, diante de todos, ele aponta e diz com firmeza: foi ela. A partir daí, nada mais será como antes. Se você quer saber o que realmente aconteceu naquela mansão coberta de neve e o que a empregada descobriu sobre a verdade que todos tentavam esconder, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal, porque essa história está apenas começando. O vento soprava gelado naquela manhã de junho em Campos do Jordão. A serra estava coberta por uma fina camada de neve, e o som do vento batendo nas janelas da mansão era quase assustador. Lá dentro, o calor da lareira contrastava com o frio cortante do lado de fora. Helena, a empregada recém-contratada, esfregava as mãos na tentativa de se aquecer antes de continuar limpando o grande salão de entrada. Aquele lugar era um labirinto de luxo, escadas de madeira nobre, lustres de cristal e janelas que pareciam emoldurar a paisagem branca lá fora. O patrão, Augusto Farias, um dos empresários mais conhecidos do estado de São Paulo, estava sentado no escritório, observando a neve cair enquanto revisava relatórios. Dono de uma rede de hotéis de luxo espalhados pelo Brasil, ele era um homem de presença forte, voz calma e olhar que raramente revelava o que pensava. Há anos vivia atormentado por um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguirá preencher. Desde o desaparecimento da filha, Clara, ele havia se tornado mais duro, mais fechado. Aquele trauma se transformará numa muralha invisível que o afastava de todos, inclusive da esposa, Marina, e do pequeno Gabriel, seu filho de 8 anos. Helena, em seu primeiro inverno naquela casa, ainda se assustava com o silêncio. Era um tipo de silêncio pesado, que parecia guardar lembranças demais. Naquele dia, o relógio marcava pouco depois das 7 da manhã quando ela decidiu sair para recolher lenha no galpão dos fundos. O frio era cortante, mas ela preferia sentir o vento do que o clima tenso dentro da mansão. Ao atravessar o jardim coberto de neve, algo chamou sua atenção. Uma marca estranha na paisagem branca, como se alguém tivesse se arrastado por ali. Curiosa, aproximou-se. No meio das árvores, deitada, quase sem forças, uma menina de uns 10 anos tremia, os lábios roxos, o olhar perdido. Helena sentiu o coração parar por um segundo. Meu Deus do céu, murmurou, ajoelhando-se ao lado dela. Ei, pequena, você me escuta? A menina não respondeu, mas seus olhos, grandes e assustados, se fixaram nos dela. Helena tirou o casaco e envolveu o corpo gelado da criança. Sem pensar duas vezes, correu de volta para a mansão. Dentro da casa, Marina, a esposa do milionário, tomava café vestida com um robe de seda. Quando viu Helena entrar com a menina nos braços, arregalou os olhos, indignada. O que é isso? Perguntou, levantando-se de súbito. De onde você tirou essa criança? Ela estava lá fora, na neve. Quase inconsciente. Eu não podia deixá-la morrer. Marina recuou um passo, confusa e irritada. Isso é uma propriedade privada. Você não pode simplesmente trazer desconhecidos para dentro. Antes que ela dissesse mais alguma coisa, Augusto apareceu na escada. O olhar dele pousou sobre a menina, e o tempo pareceu parar. Helena percebeu a mudança imediata no rosto do patrão.
O homem austero, que raramente demonstrava emoção, ficou pálido, com os olhos marejados. Onde você a encontrou? Perguntou, a voz rouca. No bosque, senhor. Ela estava caída, tremendo. Augusto se aproximou devagar, ajoelhando-se diante da menina. A cada segundo que olhava para ela, algo dentro dele parecia despertar. Aqueles olhos castanhos claros, a mesma cor da filha que desaparecera 5 anos antes. O mesmo formato de rosto, o mesmo gesto tímido. Clara, murmurou sem perceber. Marina arregalou os olhos, chocada. Augusto, pelo amor de Deus, não me diga que você acha que essa menina. Ele se levantou, respirando fundo. Leve-a para o quarto de hóspedes. Quero um médico aqui agora. Helena obedeceu sem questionar. Enquanto subia as escadas com a menina no colo, sentia o coração bater acelerado. Aquilo não podia ser coincidência. A semelhança era assombrosa. Horas depois, o médico da família chegou. A menina não tinha documentos, não falava nada sobre si mesma. Parecia em choque. O médico explicou que ela sofrerá de hipotermia leve e precisava de repouso. Augusto não saiu do quarto o dia inteiro. Ficou sentado à beira da cama, observando a menina dormir. Quando anoiteceu, Gabriel, o filho pequeno, apareceu na porta. Pai, quem é ela? Augusto hesitou. Eu ainda não sei, filho. O menino se aproximou da cama e olhou para a menina adormecida. Ela parece triste. Parece mesmo. Respondeu o pai, pensativo. No dia seguinte, a menina acordou. Helena estava ao lado dela, trocando as toalhas. Oi, meu bem. Você lembra seu nome? A menina ficou em silêncio por alguns segundos, e num sussurro, respondeu, Clara. O coração de Helena gelou. Ela olhou em direção à porta, onde Augusto acabará de entrar. Ele ouviu claramente o que a menina dissera. Os olhos se encheram de lágrimas. Aproximou-se dela devagar, tentando conter a emoção. Você disse Clara? A menina assentiu, mas desviou o olhar, como se não tivesse certeza. Marina, que observava tudo de longe, ficou branca. Isso é absurdo, sussurrou. Essa garota deve estar repetindo o que ouviu. Mas Augusto não quis ouvir. Ele mandou fazer um exame de DNA imediatamente. No entanto, enquanto esperavam o resultado, a casa foi tomada por uma tensão silenciosa. Marina não conseguia esconder o incômodo. Helena percebia os olhares frios que a patroa lançava para a menina, como se ela fosse uma ameaça. Nos dias seguintes, a criança começou a se adaptar à casa. Gabriel, curioso, passou a brincar com ela, tentando arrancar risadas. Helena observava de longe, com um sentimento estranho no peito. Sabia que ali havia algo maior do que todos imaginavam. Certa tarde, enquanto arrumava o quarto da menina, Helena encontrou algo debaixo do travesseiro, uma pulseira infantil com o nome Clara F gravado em letras pequenas. Ficou sem ar. Levou o objeto até Augusto. Ele segurou a pulseira com as mãos trêmulas. Essa pulseira era da minha filha. Eu mesmo dei para ela no aniversário de 5 anos. A descoberta trouxe esperança, mas também confusão. Marina explodiu. Isso é uma armadilha. Alguém está brincando com a gente. Essa menina pode ter sido treinada para enganar você. Augusto a olhou com frieza. Ninguém teria motivos para fazer isso, Marina. Naquela noite, Helena ouviu a discussão do casal ecoando pelo corredor. Palavras duras, acusações, lembranças dolorosas. O som da voz de Augusto se misturava ao choro de Marina. Helena sentiu um aperto no peito. No dia seguinte, algo ainda mais estranho aconteceu. O exame de DNA, que deveria chegar naquela manhã, desapareceu. A secretária do laboratório jurou que o resultado havia sido entregue a um funcionário, mas ninguém sabia quem. Augusto ficou furioso, desconfiado de todos. Helena tentou explicar que ninguém além da patroa havia saído naquele horário, mas o empresário, cego de raiva e frustração, a dispensou do serviço por alguns dias. Helena foi embora chorando, sentindo-se injustiçada. Caminhou pelas ruas cobertas de neve até a pensão onde morava. Sentou-se à beira da cama e chorou baixinho. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que precisava voltar. Enquanto isso, na mansão, a menina começou a se lembrar de fragmentos. Pequenas imagens, uma canção de ninar, uma boneca com vestido azul,
o som de uma gargalhada que ela chamava de papai. Gabriel, que se tornará seu amigo, notou que toda vez que ela via o retrato antigo da família, ficava em silêncio, como se reconhecesse cada rosto. Naquela noite, Augusto ficou diante da janela, observando a neve cair novamente. O reflexo do vidro mostrava um homem dividido entre a razão e a emoção. Ele não sabia se a menina era realmente sua filha, mas sentia algo incontrolável ao seu lado, uma ligação impossível de explicar. Lá fora, o vento soprava forte, cobrindo tudo de branco. E, no fundo do coração de Augusto Farias, algo começava a derreter pela primeira vez em anos: a esperança. A manhã amanheceu com o sol pálido filtrando-se entre as nuvens cinzentas que cobriam Campos do Jordão. O vento frio soprava pelas janelas da mansão Monte Verde, fazendo as cortinas dançarem lentamente. Augusto desceu as escadas com um semblante tenso. Não havia dormido direito. As palavras da empregada, Clara, ainda ecoavam em sua mente. Ela havia encontrado uma menina no meio da neve, quase inconsciente, e agora a pequena dormia em um dos quartos de hóspedes. Augusto ainda não compreendia por que aquele fato o abalava tanto. Era como se algo dentro dele tivesse se mexido depois de anos adormecido. No andar superior, Clara trocava água na mesinha de cabeceira, observando a menina ainda dormindo profundamente. Ela parecia ter cerca de 8 anos, com cabelos castanhos e a pele muito pálida, marcada pelo frio. A respiração era leve, o peito subindo e descendo num ritmo suave. Clara, por instinto maternal, ajeitou o cobertor até o pescoço da garota e ficou ali por alguns minutos, em silêncio, tentando entender como alguém poderia ter deixado uma criança sozinha naquela tempestade. Enquanto isso, Augusto entrou no escritório, serviu-se de um café e ficou parado diante da lareira apagada. Na parede em frente, uma grande moldura exibia o retrato de sua esposa falecida, Helena, ao lado de uma menina sorridente. O quadro era antigo, pintado quando a filha do casal tinha apenas 5 anos. O coração de Augusto apertou. Sua filha, Laura, desaparecera há 3 anos, durante uma viagem de inverno. Nenhuma pista, nenhuma esperança. Até agora. E era isso que o atormentava. O olhar daquela menina encontrada por Clara, mesmo de relance, parecia o mesmo olhar da filha que ele perderá. Marina, a nova esposa de Augusto, apareceu na porta da sala, vestida com um robe elegante de cetim. Tinha os cabelos loiros impecáveis e um ar de impaciência. Perguntou friamente por que havia tanto barulho logo cedo. Augusto respondeu com voz cansada que Clara encontrara uma menina desmaiada no bosque e a trouxera para dentro. Marina ergueu as sobrancelhas e deu um pequeno sorriso forçado. Disse que isso só traria problemas, que não era bom se envolver com estranhos, especialmente em tempos em que todo cuidado era pouco. Augusto apenas assentiu, tentando não discutir. Sabia que Marina não tinha paciência para nada que fugisse ao controle da rotina luxuosa que ela tanto prezava. Pouco depois, Clara desceu as escadas e avisou que a menina acordara. Augusto sentiu um frio no estômago. Pediu que a empregada o acompanhasse até o quarto. Quando entrou, viu a menina sentada na cama, com o olhar assustado. Os olhos dela eram grandes e castanhos, e por um segundo, o mundo ao redor pareceu parar. Augusto se aproximou devagar, sem saber o que dizer. A voz saiu rouca e hesitante quando perguntou o nome dela. A menina respondeu baixinho, com um sotaque interiorano leve, que se chamava Sofia. Disse que não lembrava direito o que tinha acontecido, apenas que estava andando com alguém e se perdeu quando começou a nevar. Augusto sentou-se na poltrona ao lado da cama e perguntou se sabia onde morava. Sofia balançou a cabeça e olhou para as próprias mãos. Disse que lembrava apenas de uma casa com cheiro de pão e de uma mulher que cantava para ela dormir. Clara, com os olhos marejados, se aproximou e passou a mão nos cabelos da menina, tentando transmitir calma. Marina entrou sem bater, com uma expressão fria. Disse que a menina parecia bem e que logo poderiam levá-la à polícia ou a um abrigo. Augusto a olhou com firmeza. Disse que primeiro queria entender melhor a situação. Marina suspirou com impaciência, virou-se e deixou o quarto. Clara ficou em silêncio, observando o patrão fixar o olhar na menina, como se procurasse nela algo que o tempo não tivesse levado. Horas depois, o filho de Marina, Pedro, um menino de 9 anos, apareceu curioso no quarto. Ele era uma criança de aparência tranquila, mas havia algo inquietante em seu olhar. Quando viu Sofia, sorriu de leve e perguntou quem ela era. Sofia respondeu timidamente, e os dois começaram a conversar.
Clara observava de longe. Havia algo na inocência dos dois que trazia um alívio momentâneo àquele ambiente pesado. À noite, Augusto não conseguia tirar a imagem da menina da cabeça. Pegou um álbum antigo e começou a folheá-lo. Cada foto de Laura parecia gritar dentro de si. O sorriso, os cabelos, o olhar. Pegou uma das fotos e comparou com a lembrança do rosto de Sofia. O coração disparou. As semelhanças eram assustadoras. Pensou em contar a Clara, mas hesitou. Não queria parecer um homem desesperado por respostas que talvez não existissem. Na manhã seguinte, Marina conversava com uma amiga pelo telefone, reclamando da presença da menina na casa. Dizia que não fazia sentido manter uma criança desconhecida ali e que Augusto estava sendo tolo em se apegar àquilo. Do outro lado da linha, a amiga riu e concordou. Marina não percebeu que Pedro estava parado no corredor, ouvindo tudo. Ele franziu a testa, sem entender por que a mãe parecia tão irritada com a presença da menina. Voltou para o quarto e ficou observando Sofia brincar com um quebra-cabeça. Havia algo estranho, mas ele não sabia o que. Durante o almoço, Clara servia a mesa enquanto observava a tensão entre o casal. Marina evitava olhar para Sofia, que comia em silêncio. Augusto tentava agir normalmente, mas a inquietação estava estampada em seu rosto. Em determinado momento, a menina olhou para o retrato na parede e disse baixinho que conhecia aquele lugar. Todos se viraram para ela. Marina congelou, Clara deixou cair a jarra de suco, e Augusto se levantou num pulo. A menina apontou para o quadro e disse que já tinha visto aquela mulher antes, a mulher do retrato. Augusto sentiu o chão sumir. Marina tentou disfarçar o desconforto e mudou de assunto, dizendo que a menina devia estar confusa, talvez com febre. Augusto, porém, pediu que Sofia contasse mais. Ela disse que lembrava de um quarto com cortinas vermelhas e de uma música de piano que ouvia toda noite antes de dormir. Augusto levou a mão ao rosto, em silêncio. Helena tocava piano todas as noites, e as cortinas do quarto de Laura eram vermelhas. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Augusto voltou ao quarto da menina. Sentou-se ao lado da cama e ficou observando o rosto sereno dela. Uma lágrima desceu pelo rosto do homem. Sussurrou que, se realmente fosse ela, se o destino tivesse trazido sua filha de volta, ele não deixaria ninguém afastá-la novamente. Clara, que passava pelo corredor, ouviu o sussurro e parou por um instante, sem querer interromper. Quando entrou discretamente, viu o patrão segurando a mão da menina com um olhar cheio de dor e esperança. Nos dias seguintes, as suspeitas de Augusto só aumentavam. Pediu ajuda a um amigo de confiança, Dr. Henrique, que era médico e conhecia seu passado. Sem contar os detalhes a Marina, pediu que ele fizesse exames discretamente para tentar descobrir se Sofia poderia ser mesmo sua filha. Marina começou a perceber o distanciamento do marido e se irritou ainda mais com a presença da menina, acusando Clara de estar manipulando Augusto. Pedro, confuso com o clima pesado, passou a observar a mãe com mais atenção. Numa tarde chuvosa, ouviu Marina conversando com alguém por telefone, dizendo que não podia deixar tudo vir à tona de novo. O menino franziu o senho, sem entender, mas aquilo perturbou. Enquanto isso, Augusto caminhava pelos jardins, lembrando-se do dia em que perderá Laura. Era uma tarde fria como aquela, e ele a vira correr pela neve antes que o carro escorregasse e despencasse na encosta. O corpo da menina nunca fora encontrado, apenas fragmentos de roupas e objetos. Reviver aquela dor o deixava exausto, mas agora, diante de Sofia, algo dentro dele dizia que a vida estava lhe dando uma nova chance. Clara percebeu o sofrimento do patrão e tentou confortá-lo, dizendo que talvez a menina tivesse aparecido por um motivo, que certas coisas simplesmente acontecem quando o coração ainda tem fé. Augusto agradeceu em silêncio, sentindo uma gratidão imensa pela lealdade da empregada. Mas o que ninguém sabia era que Marina escondia um segredo que ligava diretamente o desaparecimento da filha de Augusto ao passado que ele acreditava ter deixado para trás. E a menina, agora dormindo em paz na mansão, seria a chave para revelar toda a verdade. O frio daquela noite parecia mais intenso do que nunca. O vento soprava entre os pinheiros que cercavam a mansão Monte Verde, e a sensação era de que até o tempo observava em silêncio o mistério que pairava sobre aquele lugar. Augusto não conseguia dormir. Caminhava pelos corredores escuros, ouvindo o estalar do piso de madeira sob seus pés. A casa, antes um refúgio de paz e prosperidade, agora parecia esconder segredos em cada canto. No quarto da menina, a luz suave de um abajur iluminava o rosto de Sofia,
que dormia tranquilamente. Augusto parou na porta e ficou observando por alguns instantes. A semelhança com Laura era cada vez mais evidente. Os traços do rosto, o jeito de dormir, até a forma como ela mexia os dedos enquanto sonhava. Tudo aquilo deixava dividido entre o medo de acreditar e a esperança de que a vida estivesse lhe devolvendo o que o destino havia tirado. Na manhã seguinte, o médico Henrique chegou discretamente à mansão, como Augusto havia combinado. Trazia um semblante sereno e um tom de voz discreto. Conversou rapidamente com Clara, que o levou até o escritório. Augusto explicou que precisava fazer alguns exames na menina, mas pediu sigilo absoluto. Henrique o olhou com compaixão. Conhecia o sofrimento do amigo desde o desaparecimento da filha e sabia que qualquer esperança, por menor que fosse, já era o suficiente para reacender feridas antigas. Sofia foi trazida ao escritório, assustada, mas Augusto se abaixou e disse com ternura que era apenas uma consulta de rotina. O médico fez algumas perguntas simples, mediu a pressão, verificou o pulso e colheu discretamente uma pequena amostra de cabelo. Sofia olhava para ele com desconfiança, mas quando Augusto sorriu e segurou sua mão, ela relaxou. Henrique garantiu que entregaria os resultados em poucos dias e partiu sob a promessa de não contar nada a ninguém. Enquanto isso, Marina observava tudo pela janela do andar de cima. Algo na presença do médico a incomodava profundamente. Desceu logo em seguida e perguntou a Augusto o que estava acontecendo. Ele respondeu friamente que era apenas um amigo fazendo uma visita. Marina o encarou com desconfiança, percebendo que havia mais por trás daquela explicação. Tentou insistir, mas o marido encerrou a conversa dizendo que não estava disposto a discutir. Nos dias seguintes, o clima na casa ficou pesado. Marina se isolava no quarto, Clara evitava se intrometer e Pedro parecia cada vez mais confuso com as mudanças de humor da mãe. Sofia, por outro lado, começava a se sentir mais à vontade. Corria pelos jardins, brincava com Pedro e conversava longamente com Clara, que a tratava como se fosse uma filha. Certa tarde, enquanto brincavam próximos ao lago congelado, Sofia escorregou e caiu de leve na neve. Pedro correu para ajudá-la, e quando ela levantou, um medalhão dourado pendurado em seu pescoço brilhou sob o sol fraco. Pedro olhou curioso e perguntou o que era. Sofia respondeu que sempre o usará, mas não sabia de onde vinha. Disse apenas que uma mulher muito boa o colocará em seu pescoço e pedirá para nunca tirá-lo. Pedro ficou olhando atentamente o medalhão. E notou algo gravado na parte de trás. Pegou nas mãos e leu as letras minúsculas. Para minha pequena Laura, amor eterno, mamãe. O menino gelou. Ficou em silêncio, tentando entender o que acabará de ver. Sofia perguntou se havia algo errado, mas ele apenas balançou a cabeça e devolveu o medalhão, ainda sem palavras. À noite, não conseguiu dormir. Aquilo não fazia sentido. Sua mãe sempre dissera que a filha de Augusto havia desaparecido e que nunca mais voltaria. Mas como aquela menina, que se chamava Sofia, podia usar algo com o nome da filha do milionário? No dia seguinte, Pedro foi até o escritório do padrasto e, tímido, perguntou se podia conversar. Augusto, surpreso com a seriedade no rosto do menino, pediu que ele se sentasse. Pedro então contou sobre o medalhão, as palavras gravadas e o brilho dourado que vira na neve. Augusto ficou paralisado. Pediu que ele repetisse e, ao ouvir o nome gravado, sentiu o coração disparar. Pediu calma ao menino e prometeu que cuidaria disso. Logo que Pedro saiu, Augusto se levantou e subiu as escadas apressado. Entrou no quarto de Sofia e, com cuidado, pediu para ver o medalhão. A menina o entregou sem hesitar. Ele abriu o pingente com as mãos trêmulas, e dentro dele, havia uma pequena fotografia desbotada. Era ele e Helena, sorrindo, abraçados à filha pequena. O mesmo retrato que ficava sobre a lareira, só que em tamanho menor. Augusto sentiu as pernas fraquejarem. O chão pareceu girar. Ele se sentou na beira da cama e começou a chorar em silêncio. A menina o observava confusa e perguntou se havia feito algo errado. Ele balançou a cabeça e respondeu que não, que estava tudo bem. Guardou o medalhão de volta no pescoço dela e a abraçou com força. Enquanto isso, Marina ouvia tudo atrás da porta. O rosto dela empalideceu. Ela desceu as escadas tremendo, entrou em seu quarto e fechou a porta com força. Caminhou de um lado para o outro, inquieta. Seus pensamentos se embaralhavam. Murmurava para si mesma que isso não podia estar acontecendo, que não era possível que aquela criança tivesse voltado.
Naquela noite, Clara foi chamada ao quarto de Marina. A patroa, com voz tensa e olhar gelado, perguntou o que sabia sobre a menina. Clara respondeu com sinceridade que a encontrara quase inconsciente no bosque e que não sabia mais do que isso. Marina a encarou com frieza e disse que não queria problemas. Pediu que mantivesse distância e não se envolvesse mais do que o necessário. Clara apenas assentiu, mas algo no olhar da patroa a deixou em alerta. 2 dias depois, o médico Henrique ligou para Augusto. A voz do outro lado da linha tremia de emoção. Disse que os exames estavam prontos e que ele precisava vê-los pessoalmente. Augusto foi ao encontro dele imediatamente. Quando chegou ao consultório, Henrique entregou o envelope lacrado e o olhou nos olhos. Disse que havia comparado o material genético da menina com um fio de cabelo que ele trouxera de um álbum antigo, guardado desde o desaparecimento da filha. As amostras coincidiam em mais de 99%. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. O coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar. Perguntou se aquilo significava o que ele imaginava. Henrique confirmou com um aceno. Sofia era Laura. A filha que ele acreditara morta estava viva. De volta à mansão, Augusto estacionou o carro e ficou dentro dele por longos minutos. O peso das emoções o fazia tremer. Lembrou-se de Helena, do riso da menina correndo pelo jardim, dos dias felizes antes da tragédia. Limpou as lágrimas e entrou. Clara ouviu e percebeu de imediato que algo havia mudado. Ele a chamou para o escritório e contou tudo. A empregada levou a mão à boca, surpresa e com os olhos marejados. Mas nem todos estavam felizes. Marina ouviu a conversa pela fresta da porta. O sangue lhe subiu ao rosto. Sabia que, se a verdade viesse à tona, seu casamento desmoronaria. Augusto jamais a perdoaria. E o segredo que ela guardava viria à superfície como uma avalanche. Naquela noite, o silêncio tomou conta da casa. Augusto passou horas sentado ao lado de Laura, agora sabendo seu verdadeiro nome, observando-a dormir. Murmurou que nunca mais a deixaria sozinha, que nada nem ninguém a tiraria dele outra vez. Clara, emocionada, o observava do corredor, sentindo que a vida, de alguma forma, estava corrigindo uma injustiça cruel. Mas do lado de fora, perto da janela, Marina assistia tudo com os olhos frios, o rosto iluminado pela luz pálida da lua. A raiva e o medo se misturavam dentro dela. Sabia que o passado estava prestes a se revelar. E que, se não fizesse algo logo, perderia tudo o que tinha. Enquanto isso, Pedro, acordado em seu quarto, recordava as palavras da mãe ao telefone. Não posso deixar tudo vir à tona de novo. Agora fazia sentido. Ele começou a juntar as peças e entendeu que o segredo da família era muito mais sombrio do que imaginava. Naquela madrugada gelada, a mansão Monte Verde respirava mistério e tensão. O vento batia nas janelas como se quisesse avisar que a verdade estava próxima. Uma verdade enterrada na neve por anos, prestes a emergir com força. E quando o primeiro raio de sol atravessou as cortinas pela manhã, Augusto, de pé diante da janela, sabia que nada seria igual dali em diante. O sol nascia tímido sobre as montanhas de Campos do Jordão, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O vento soprava frio, mas havia uma calma aparente no ar, como se a natureza respirasse em silêncio depois de uma longa noite de incertezas. Dentro da mansão Monte Verde, porém, o clima era de pura tensão. Augusto mal dormira. Passou a noite em claro, andando de um lado para o outro, revendo cada lembrança, cada detalhe, cada sinal que havia ignorado ao longo dos anos. Sua filha estava viva, ali, debaixo do mesmo teto. E, ao mesmo tempo, algo lhe dizia que a história não estava completa. Helena acordou cedo para preparar o café e notou que a casa estava silenciosa demais. Encontrou Clara na cozinha, que tentava disfarçar o nervosismo enquanto mexia o café na garrafa térmica. Havia no ar uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Marina ainda não havia descido, e Pedro permanecia trancado no quarto. Quando Augusto apareceu na sala, seu rosto mostrava o peso das últimas horas. Chamou Clara para uma conversa reservada e pediu que ela o ajudasse a preparar uma surpresa para a menina. Queria criar um momento especial para revelar toda a verdade a ela, um jantar em família onde finalmente pudesse chamá-la de filha, sem medo. Clara sorriu com emoção, mas uma sombra de preocupação cruzou seu olhar. Enquanto isso, Marina permanecia sentada em frente ao espelho do quarto, observando o próprio reflexo.
O rosto mostrava cansaço e um olhar vazio. No fundo da gaveta, havia uma pequena caixa de madeira. Abriu-a lentamente e revelou um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Dentro dele, uma carta escrita à mão e uma foto de Augusto com uma mulher e uma menina pequena. Tocou a imagem com os dedos trêmulos, lembrando-se do dia em que tudo havia mudado. Naquela época, ela era apenas a secretária do milionário. Trabalhava discretamente, admirando em silêncio, até que o destino colocou um obstáculo trágico no caminho da família dele. Quando Helena desapareceu com a filha, Marina ficou ao lado de Augusto, consolando, ajudando-o a reconstruir os negócios. O vínculo entre eles cresceu, e o que começou como amizade acabou se tornando um casamento. Mas o passado nunca se apaga por completo, e ela sabia que um dia a verdade poderia vir à tona. Agora, com a menina de volta, tudo o que ela havia construído ameaçava desmoronar. Levantou-se, fechou a caixa e guardou-a de volta na gaveta. Precisava agir antes que Augusto tomasse uma decisão definitiva. Mais tarde, quando Clara levava flores ao jardim de inverno, ouviu Marina conversando ao telefone em voz baixa. As palavras vinham cortadas, mas o tom era claro. Não pode aparecer nada sobre o que aconteceu naquela viagem. Ele não pode saber. Clara se afastou discretamente, o coração acelerado. Não sabia o que significava, mas sentia que havia algo errado. Enquanto isso, Augusto levava Sofia para um passeio até o centro da cidade. Queria mostrar a ela a beleza das praças e os chalés floridos, cheios de turistas. A menina sorria, encantada com tudo, e ele a observava com um misto de orgulho e ternura. Pararam em uma doceria e ele pediu chocolate quente para os dois. O cheiro do cacau e da canela misturado ao frio do ar criava um momento quase mágico. Sofia, entre goles tímidos, perguntou por que ele a olhava tanto. Augusto sorriu e respondeu que ela o fazia lembrar alguém muito especial. Ela riu, dizendo que talvez fosse sua filha perdida, como nos contos de fadas. As palavras, ditas inocentemente, atingiram o coração dele como um punhal. Na volta, Marina os esperava na sala, forçando um sorriso. Tentou parecer tranquila, mas o ciúme transbordava em cada gesto. Disse que a psicóloga da menina havia telefonado, sugerindo uma consulta de acompanhamento. Augusto concordou, feliz por ver que ela, ao menos, se preocupava com a criança. O que ele não sabia era que Marina havia feito ligação, fingindo ser a profissional, apenas para descobrir mais sobre o passado da menina. No dia seguinte, quando a suposta psicóloga chegou, Clara estranhou a aparência da mulher. Era elegante demais para o tipo de profissional que costumava atender crianças simples. Mesmo assim, permitiu a entrada. Marina observava de longe, satisfeita. A mulher levou Sofia até o escritório e começou a fazer perguntas sutis, sobre onde morava antes, quem cuidava dela, se lembrava de alguém chamado Augusto. A menina respondeu com inocência, dizendo que se lembrava de uma casa com cheiro de pão e de uma mulher que cantava para ela dormir. Enquanto isso, Clara, desconfiada, decidiu avisar Augusto. Subiu apressadas escadas e bateu na porta do escritório. Quando ele apareceu, ela explicou que havia algo errado. Augusto desceu imediatamente e entrou na sala, encontrando a mulher mexendo na mochila da menina. Ao perceber que fora flagrada, ela disfarçou, dizendo que era apenas um exercício psicológico. Ele exigiu sua identificação, mas a mulher saiu rapidamente, alegando que voltaria em outra ocasião. Marina tentou intervir, mas Augusto a interrompeu, dizendo que não queria mais visitas estranhas em casa. Clara observava tudo em silêncio, sabendo que o conflito estava longe de terminar. Naquela noite, a tensão entre o casal atingiu o limite. Marina confrontou Augusto, dizendo que ele estava deixando uma desconhecida tomar o lugar da própria esposa. Augusto respondeu que não podia mais ignorar o que sentia, que aquela menina era parte dele e que nada mudaria isso. Ela o acusou de estar sendo ingênuo, e ele, cansado, pediu apenas que o deixasse em paz. Marina chorou, gritou, mas percebeu que as lágrimas não o comoviam mais. Quando ele saiu do quarto, ela se olhou no espelho novamente. A raiva crescia dentro dela como fogo. Não podia permitir que a menina destruísse tudo. No dia seguinte, Augusto recebeu uma visita inesperada. O advogado da família apareceu com uma pasta nas mãos, dizendo que havia documentos antigos encontrados entre os arquivos da empresa. Entre eles, estava um contrato de adoção não oficial, datado de 8 anos atrás, com uma assinatura que se parecia muito com a de Marina.
Ele arregalou os olhos e pediu explicações. O advogado respondeu que não sabia de detalhes, apenas que o documento havia sido entregue por um funcionário antigo, que deixará a cidade há anos. Augusto sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Levou o papel ao quarto e o comparou com uma carta antiga escrita pela esposa. As assinaturas eram idênticas. Naquela noite, ele esperou Marina na sala. Quando ela desceu, encontrou-o sentado na poltrona, o documento em mãos. O silêncio que se instalou foi quase sufocante. Ele perguntou se ela sabia o que era aquilo. Marina tentou disfarçar, mas seu olhar a entregava. Disse que não lembrava de nada, que talvez fosse uma armadilha. Augusto se levantou devagar e respondeu que o papel dizia mais do que ela imaginava. Helena, que chegava da cidade com as compras, percebeu a tensão e preferiu não entrar. Ouviu apenas a voz de Augusto dizendo que, se fosse verdade, ele jamais a perdoaria. Marina subiu correndo as escadas, trancou-se no quarto e começou a rasgar papéis antigos, desesperada. O medo do passado ser revelado a consumia. Clara ouviu o barulho e ficou parada no corredor, indecisa. No entanto, quando Marina saiu correndo, deixando cair uma pasta, Clara se aproximou e viu dentro dela recortes de jornal e uma foto antiga da menina ainda bebê, com um bilhete colado atrás. Mantê-la longe é a única forma de proteger o que construímos. O coração de Clara disparou. Guardou a foto consigo, sem ser vista. Sabia que aquele pedaço de papel era a chave para a verdade. No fim da tarde, uma tempestade se formou sobre a cidade. O vento balançava as árvores e o som da chuva batendo contra as janelas parecia acompanhar o turbilhão de emoções dentro da casa. Augusto ficou horas sentado no escritório, com a foto da filha nas mãos, tentando entender como alguém tão próximo poderia esconder algo tão grave. Quando o temporal cessou, ele levantou-se decidido. Subiu até o quarto de Sofia, beijou sua testa e prometeu em silêncio que nada mais a afastaria dele. Mas, do lado de fora, Marina observava da escada, o olhar endurecido e frio. Em sua mente, a decisão já estava tomada. E enquanto a neve voltava a cair suavemente sobre os telhados da cidade, o destino da família Faria se aproximava de uma revelação que mudaria tudo. A manhã chegou com o céu cinza e a brisa fria de Campos do Jordão soprando pelas janelas da mansão Monte Verde. Augusto ainda não havia conseguido dormir direito. A noite anterior fora marcada por pensamentos intensos sobre Marina e a descoberta do documento antigo que ligava a esposa à história da filha desaparecida. A tensão dentro da casa. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Parecia aumentar a cada hora. Ele sabia que precisava agir com cautela, mas também não podia adiar mais a busca pela verdade. Sofia acordou cedo, como de costume, e desceu sozinha até a cozinha. Clara já estava preparando o café da manhã, e Pedro, curioso, acompanhava a menina de perto. O cheiro do pão fresco e do chocolate quente misturava-se ao aroma da madeira da casa, criando um clima acolhedor que contrastava com a tensão que pairava no ar. Sofia, ainda com os cabelos desgrenhados e os olhos sonolentos, observava o ambiente com interesse. Augusto entrou na cozinha e sentiu o coração acelerar ao vê-la sorrir. A presença dela lembrava-lhe não apenas da filha perdida, mas de todas as noites em que imaginara que Laura pudesse voltar. Após o café, Clara chamou Augusto discretamente. Levaram a conversa para a biblioteca, onde poderiam falar sem que Marina ou Pedro os escutassem. Ela mostrou-lhe a foto encontrada na pasta caída da esposa. Nela, Sofia ainda bebê era segurada por uma mulher desconhecida, com uma nota que dizia que era preciso protegê-la de tudo e de todos. Augusto ficou em silêncio, absorvendo cada detalhe. Sabia que aquela era uma pista valiosa, e que Marina possivelmente tinha escondido a filha verdadeira por anos. Enquanto isso, Marina observava a movimentação da sala de estar de longe. Tentava aparentar normalidade, mas seu coração acelerava a cada passo do marido. Sentia medo e raiva ao mesmo tempo. Sabia que não podia mais adiar a verdade, mas também não queria perder a segurança que conquistara ao longo dos anos. Cada plano que criará para manter a história oculta parecia prestes a desmoronar. Augusto decidiu que precisava falar com Sofia. Levou a menina para o jardim, onde a neve derretida começava a formar pequenas poças de água. Queria que ela se sentisse segura antes de tentar explicar algo que talvez ainda fosse confuso para uma criança.
Sofia olhou ao redor, encantada com o brilho da água refletindo a luz cinza do céu. Augusto se agachou, segurou suas mãos e disse que precisava conversar sobre algumas coisas importantes. A menina, com a curiosidade natural de uma criança, perguntou se ele estava bravo. Augusto sorriu levemente e respondeu que não, que apenas queria contar algo que a ajudaria a entender melhor o mundo e sua própria história. Sofia assentiu, sentando-se na grama úmida, com os olhos atentos. Augusto respirou fundo e começou a explicar, usando palavras simples, que havia descoberto que ela podia ser sua filha verdadeira. Sofia franziu a testa, confusa. Perguntou como ele sabia disso. Augusto mostrou a foto e o medalhão, explicando que ambos eram indícios importantes. A menina olhou para o objeto em seu pescoço, que brilhava discretamente sob a luz fraca do dia, e um sorriso tímido surgiu. Sentiu uma conexão inexplicável, como se algo dentro dela reconhecesse aquele símbolo e lhe transmitisse segurança. Enquanto Augusto tentava manter a calma, Clara se aproximou discretamente. Ela sugeriu que procurassem mais provas, para que ninguém pudesse contestar a verdade. Augusto concordou. Sabia que não bastava acreditar no instinto ou nas coincidências, precisava de evidências concretas. Pediu que Clara o ajudasse a organizar todos os documentos e fotos antigas que pudessem existir nos arquivos da empresa e nos registros pessoais da família. No mesmo dia, Pedro, inquieto com o clima da casa, decidiu investigar por conta própria. Subiu silenciosamente ao sótão, onde sabia que Marina guardava objetos antigos. Encontrou uma caixa de madeira e, ao abri-la, deparou-se com fotos e cartas antigas. Entre elas, havia registros de viagens, notas sobre cuidados com uma criança e até desenhos feitos por Laura quando era pequena. Pedro compreendeu imediatamente que Marina havia escondido a verdade e decidiu guardar o material em segredo, pelo menos por enquanto, até entender melhor a situação. À tarde, Augusto recebeu a visita do médico Henrique, que trouxe os resultados dos exames de DNA. A confirmação era definitiva. Sofia era, de fato, Laura. O coração do milionário disparou, e lágrimas surgiram involuntariamente. Ele abraçou Clara, sentindo alívio e medo ao mesmo tempo. O peso dos anos desaparecidos parecia finalmente ser amenizado, mas a presença de Marina ainda representava um obstáculo emocional e moral que precisava ser enfrentado com cuidado. Enquanto Augusto organizava os documentos, Marina aproximou-se e tentou iniciar uma conversa amigável. Queria parecer calma e serena, mas o olhar firme dele não permitia. Augusto perguntou diretamente sobre o documento de adoção que ela havia assinado anos antes e sobre as cartas e fotos que Pedro encontrara. Marina tentou negar, mas sua voz vacilou. Augusto percebeu a hesitação e decidiu que não podia mais adiar a confrontação. Mais tarde, reunidos na sala de estar, Augusto, Clara e Marina discutiram cada detalhe. Marina confessou parte da verdade, revelando que havia tentado proteger a filha de circunstâncias que julgava perigosas e que nunca imaginou que a verdade pudesse vir à tona de forma tão inesperada. Augusto ouviu com atenção, mas deixou claro que a decisão final sobre a filha seria dele e que nada nem ninguém impediria que Laura fosse parte de sua vida a partir daquele momento. Enquanto isso, Sofia explorava o jardim com Pedro, rindo e correndo, como se sentisse que uma nova fase de sua vida começava. Cada passo no chão úmido parecia conectá-la mais profundamente ao pai que, finalmente, poderia chamá-la de filha. A sensação de liberdade e pertencimento crescia a cada momento, e ela começou a compartilhar histórias confusas de sua infância, lembranças que Augusto escutava atentamente, tentando reconstruir o passado perdido. No dia seguinte, Augusto e Clara iniciaram a organização de uma busca mais ampla por documentos e fotos que pudessem comprovar toda a história de Sofia. Foram até antigos registros escolares, hospitais e arquivos da cidade. Cada pista encontrada reforçava a verdade e aproximava o empresário da filha que acreditava perdida. Ao mesmo tempo, cada descoberta exigia paciência e sensibilidade para não assustar Sofia, que ainda precisava compreender gradualmente a complexidade da situação. Durante uma tarde chuvosa, Pedro decidiu revelar a Marina que tinha encontrado as fotos e cartas antigas. A mulher, inicialmente surpresa, tentou recuperar o controle, mas percebeu que a situação havia escapado de suas mãos. O menino afirmou que entregaria tudo a Augusto apenas quando se sentisse seguro de que a filha não seria afastada novamente. Marina, impotente, recuou, sabendo que a lealdade de Pedro à verdade era maior do que qualquer medo que pudesse impor. À noite, Augusto levou Sofia para o escritório, onde uma lareira acesa iluminava suavemente o ambiente.
Ele mostrou todas as fotos e documentos que haviam sido recuperados até aquele momento. A menina olhou atentamente, absorvendo cada detalhe. O coração de Augusto disparava ao vê-la tão concentrada e curiosa. A sensação de dever cumprido misturava-se à responsabilidade de reconstruir anos de afastamento. Enquanto a menina examinava as fotos, Clara aproximou-se com cuidado e disse que estava orgulhosa dela. Sofia sorriu, sentindo-se acolhida. Pela primeira vez, parecia entender que sua vida não seria mais a mesma e que o amor do pai finalmente seria parte constante de seu dia a dia. Augusto segurou sua mão e prometeu que faria tudo para que ela se sentisse segura, amada e protegida. No fim da noite, enquanto a neve começava a cair novamente sobre Campos do Jordão, Augusto olhou pela janela e respirou fundo. Sabia que a luta ainda não havia acabado, que Marina continuaria sendo um obstáculo emocional, e que a reconstrução da relação com Sofia exigiria tempo, paciência e dedicação. Mas, pela primeira vez em anos, sentiu que a vida lhe dava uma segunda chance. A mansão Monte Verde, silenciosa sob a neve que caía lentamente, parecia finalmente respirar junto com os sentimentos de Augusto. A esperança se renovava, o amor se fortalecia, e a promessa de dias melhores começava a ganhar forma. O céu amanheceu cinza e carregado de nuvens em Campos do Jordão. A neve fina que caía durante a madrugada ainda cobria os jardins da mansão Monte Verde, e o silêncio pesado da manhã parecia prenunciar acontecimentos importantes. Augusto acordou mais cedo do que o habitual, o coração acelerado, como se pressentisse que aquele dia seria decisivo. Ele sabia que precisava confrontar Marina e esclarecer todas as pendências antes que o passado prejudicasse novamente a relação com Sofia. No café da manhã, Clara servia as torradas e o café quente enquanto observava a tensão no ar. Sofia brincava com Pedro, completamente alheia ao que se desenrolava entre os adultos. Augusto entrou na cozinha e sentou-se à mesa, segurando discretamente o medalhão da filha, como se fosse uma âncora para manter a calma. Marina apareceu minutos depois, arrumando os cabelos e tentando manter uma expressão serena. Não demorou para que Augusto a chamasse para conversar, longe da presença das crianças. Levaram a discussão para a biblioteca, onde o calor da lareira criava um contraste com o frio que se sentia do lado de fora. Augusto abriu a pasta com os documentos, fotos e cartas antigas que Clara havia organizado nos últimos dias. Mostrou cada um deles para Marina, pedindo que explicasse o significado de cada item. A mulher, inicialmente, tentou desviar a atenção e minimizar os fatos, mas as evidências eram inegáveis. O olhar firme de Augusto impediu qualquer tentativa de mentira. Marina suspirou, finalmente cedendo. Contou que, anos atrás, temeu que a filha pudesse se perder de forma irreversível e que tomara decisões para protegê-la, mantendo certas informações em segredo. Admitiu ter assinado documentos de adoção não oficial e ocultado fotos e cartas. Reconheceu que o objetivo era evitar que Augusto sofresse novamente, mas que, com o tempo, percebeu que sua conduta estava prejudicando a própria menina. Cada palavra que saía de sua boca carregava culpa e medo. Augusto ouviu com atenção, mas sem mostrar emoção exagerada. Ele sabia que Marina não havia agido com maldade, apenas com medo, mas também compreendia que não podia permitir que o segredo continuasse afetando sua filha. Pediu que ela deixasse de lado as justificativas e ajudasse a reconstruir a relação entre pai e filha. Marina, visivelmente abalada, assentiu, entendendo que aquele era o momento de se redimir. Enquanto isso, Clara acompanhava a conversa silenciosamente. Ela sentia uma mistura de alívio e ansiedade. Sabia que a verdade finalmente estava sendo revelada, mas também temia a reação de Sofia, que ainda não compreendia completamente todas as circunstâncias. Após o confronto, Augusto decidiu que era hora de contar toda a história para a filha. Levou Sofia para o escritório, onde a lareira acesa criava um ambiente acolhedor. Começou explicando de forma simples e cuidadosa tudo o que acontecerá durante os anos em que ela esteve afastada. Contou sobre Helena, sobre sua própria dor, sobre os documentos e sobre a decisão de Marina. Sofia escutava atentamente, os olhos arregalados, absorvendo cada palavra. Clara e Pedro ficaram próximos, observando a interação. Pedro segurava discretamente a mão da irmã, sentindo a emoção da irmã e do pai se misturarem no ar. Ele sentia orgulho de ver Augusto finalmente encontrando coragem para encarar Marina e para dar a Sofia as respostas que ela precisava. Quando a narrativa terminou, Sofia permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo. Então, aproximou-se de Augusto e abraçou-o com força.
A sensação de pertencimento e segurança que sentiu naquele momento era algo que jamais poderia ser explicado em palavras. Augusto segurou a filha com ternura, prometendo que nunca mais permitiria que segredos ou medos afastassem os dois novamente. Marina, tocada pela cena, recuou alguns passos e observou em silêncio. Pela primeira vez, reconheceu que sua tentativa de controlar a situação havia sido em vão e que o amor verdadeiro de pai e filha não poderia ser interrompido. Sentiu vergonha, mas também uma estranha sensação de alívio por finalmente não precisar mais esconder nada. Nos dias seguintes, a família começou a se reorganizar. Augusto passou a dividir mais tempo com Sofia, mostrando-lhe os jardins, a biblioteca e todos os espaços que antes eram apenas lembranças distantes. Cada canto da mansão trazia histórias que ele contava com emoção, permitindo que a menina se conectasse com o passado de forma gradual. Clara, sempre próxima, ajudava Sofia a compreender melhor a vida antes do desaparecimento, mostrando fotografias antigas e contando histórias de Helena. O vínculo entre elas se fortalecia a cada dia, e a menina começou a se sentir verdadeiramente acolhida e amada. Pedro, observando a interação entre pai e filha, sentiu-se cada vez mais próximo deles. Apesar de algumas tensões iniciais com Marina, ele começou a perceber que seu papel como irmão e amigo de Sofia seria fundamental para que ela se adaptasse à nova realidade. Passava tempo com ela brincando, conversando e ajudando-a a explorar os arredores da mansão. Marina, por sua vez, decidiu se afastar por alguns dias, refletindo sobre suas ações e tentando encontrar uma forma de reparar o passado. Sabia que precisava apoiar Augusto e Sofia, mesmo que isso significasse ceder espaço e aceitar que suas decisões anteriores haviam causado dor. Enquanto a neve continuava a cair sobre Campos do Jordão, Augusto sentiu uma sensação de renovação. A esperança que havia guardado por tanto tempo finalmente se concretizava. Sofia estava de volta, segura e amada, e ele tinha a oportunidade de reconstruir o tempo perdido. Certa tarde, ao caminhar pelos jardins com a filha, Augusto percebeu que cada detalhe da mansão e do bosque tinha um significado especial. Cada árvore, cada pedra e cada canto da casa carregava memórias que agora podiam ser compartilhadas com Sofia. Ele respirou fundo, sentindo-o, vento frio no rosto, e compreendeu que a vida lhes dava a chance de recomeçar de forma plena. Naquela mesma tarde, Clara chamou Augusto para mostrar-lhe um antigo diário que havia encontrado escondido em uma prateleira. O diário pertencia a Helena e continha relatos detalhados sobre os primeiros anos de Laura, momentos felizes e temores sobre o futuro. Augusto leu algumas páginas e sentiu o coração apertar, mas também percebeu que cada palavra escrita por Helena reforçava a importância de cuidar da filha com amor e dedicação. Pedro, curioso, aproximou-se e perguntou se podia ler também. Augusto assentiu e sentou-se com os dois. Sofia pegou a primeira página, e juntos começaram a descobrir a história de sua infância, aprendendo mais sobre a mãe e sobre os momentos felizes que compartilhara antes do desaparecimento. Enquanto o dia chegava ao fim, Augusto percebeu que a reconstrução da família exigiria paciência, mas que cada passo dado naquele sentido era uma vitória. Clara, sempre próxima, observava com satisfação a evolução do vínculo entre pai e filha. Pedro sentia orgulho por estar ajudando, e Sofia, finalmente, sentia-se verdadeiramente parte de sua história. Naquela noite, Augusto deitou-se em seu quarto, olhando para o medalhão no criado mudo. A neve continuava a cair lá fora, cobrindo os jardins e criando um cenário silencioso e mágico. Ele respirou fundo e prometeu a si mesmo que faria tudo para proteger Sofia, para que nunca mais precisasse passar pelo medo de perder alguém tão importante. Enquanto fechava os olhos, sentiu uma mistura de alívio e responsabilidade. O passado, por mais doloroso que tivesse sido, agora podia ser enfrentado com coragem. A filha estava de volta, e ele sabia que cada desafio futuro seria superado com amor, paciência e determinação. A mansão Monte Verde, silenciosa e coberta pela neve, parecia finalmente respirar junto com a família. Cada janela, cada sala e cada corredor carregava agora a promessa de dias melhores, e o vínculo entre Augusto e Sofia se fortalecia a cada instante, pronto para enfrentar qualquer obstáculo que ainda pudesse surgir. O amanhecer em Campos do Jordão trouxe um frio cortante, mas também um céu limpo, tingido de azul e rosa pelas primeiras luzes do sol. A neve ainda cobria parcialmente os jardins da mansão Monte Verde, e o silêncio da manhã era quebrado apenas pelo canto dos pássaros que se aventuravam entre os pinheiros. Augusto acordou mais tranquilo naquela manhã, apesar de saber que a reconstrução da relação com Sofia e a integração da menina à família exigiriam tempo e paciência. No café da manhã,
A mesa estava organizada de forma acolhedora. Clara preparou panquecas e suco natural, enquanto Pedro observava a irmã comer com entusiasmo. Sofia ria das pequenas histórias que Pedro contava, demonstrando uma espontaneidade que há muito tempo não se via na casa. Augusto sentou-se à mesa, observando cada detalhe com ternura, sentindo que aqueles pequenos momentos eram fundamentais para reconstruir os laços familiares. Depois do café, Augusto decidiu levar Sofia para o bosque próximo à mansão. Queria que ela se sentisse livre, explorasse o ambiente natural e aprendesse a se reconectar com o mundo à sua volta. Enquanto caminhavam, Sofia recolhia pequenas folhas e observava os pássaros, e Augusto explicava sobre cada planta e animal que encontravam. A menina, curiosa, fazia perguntas incessantes, e ele respondia pacientemente, percebendo como cada detalhe da natureza ajudava a estreitar ainda mais o vínculo entre eles. Ao retornarem, encontraram Marina no jardim, aparentemente serena. Augusto percebeu a tensão em seu olhar, mas decidiu manter a cordialidade. A mulher acenou para Sofia e Pedro, e a menina respondeu com timidez, mas também com gentileza. Era um pequeno passo, mas significativo. Marina, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio e insegurança. Sabia que precisava se manter neutra, ao menos por enquanto, para não atrapalhar o processo de aproximação entre pai e filha. Durante a manhã, Clara sugeriu que Sofia começasse a frequentar uma escola próxima, para se adaptar à vida social e acadêmica depois de tantos anos afastada. Augusto concordou, mas com cautela. Sabia que a menina precisaria de suporte emocional constante. A decisão gerou uma pequena discussão com Marina, que tentou argumentar que a menina ainda não estava pronta, mas Augusto manteve sua posição, decidido a dar à filha a oportunidade de se integrar ao mundo exterior gradualmente. Enquanto isso, Pedro observava atentamente cada movimento da mãe e do pai. Ele sabia que Marina ainda carregava segredos e que, apesar de estar mais calma, poderia interferir nos planos de Augusto. O menino decidiu manter-se atento, garantindo que Sofia estivesse protegida enquanto a família reconstruía seus laços. Na tarde daquele mesmo dia, Augusto recebeu uma ligação inesperada de Henrique, o médico. Ele informou que havia encontrado documentos adicionais em arquivos antigos que poderiam comprovar ainda mais a história de Sofia. Augusto, ansioso, pediu que Henrique entregasse os documentos pessoalmente. Alguns minutos depois, Henrique chegou à mansão trazendo uma pasta com registros hospitalares, fotos antigas e notas que detalhavam o crescimento da menina nos primeiros anos. Augusto examinou cada documento com atenção. Cada detalhe reforçava a verdade. Sofia era, sem dúvida, sua filha. O coração do milionário disparou, e ele sentiu uma mistura de alívio e emoção. Sabia que agora poderia enfrentar Marina com segurança, munido de provas concretas, e garantir que sua filha tivesse um futuro estável e protegido. No início da noite, Augusto chamou Marina para uma conversa final sobre o passado e o presente. Sentados na sala de estar, rodeados pelo crepitar da lareira, ele mostrou os novos documentos e pediu explicações completas. Marina, percebendo que não havia mais como negar, revelou detalhes sobre suas decisões e medos. Confessou que havia agido movida por proteção, mas que a mentira e o segredo haviam se tornado um peso insustentável. Augusto ouviu atentamente, mas sem demonstrar raiva. Ele compreendia o medo e a intenção por trás das ações de Marina, mas deixou claro que a prioridade agora era a felicidade e a segurança da filha. Marina, emocionada, concordou em colaborar de forma transparente, comprometendo-se a apoiar a reconstrução da família e a criar um ambiente saudável para Sofia. Nos dias seguintes, Augusto e Sofia passaram longas horas explorando a mansão, revisitando cada cômodo e cada memória. A menina ria e brincava, descobrindo pequenos detalhes que lhe eram familiares, embora não conseguisse identificar de imediato. Augusto contava histórias sobre cada canto da casa, compartilhando lembranças que antes pertenciam apenas ao passado. Clara, observando a cena, sentiu uma felicidade genuína ao ver pai e filha reconstruindo seu vínculo. Pedro, cada vez mais integrado, ajudava a irmã a compreender as memórias que Augusto compartilhava. Ele mostrava fotografias antigas, explicava fatos e estimulava a imaginação da menina, criando um ambiente seguro e amoroso. A relação entre os três se fortalecia a cada dia, e a presença de Marina, embora ainda tensa, começou a se tornar mais harmoniosa, pois ela compreendia que seu papel era apoiar a família sem interferir de forma negativa. Durante uma tarde de neve intensa, Augusto levou Sofia para uma pequena cabana no bosque, onde haviam construído um cantinho para leitura e brincadeiras.
A menina ficou encantada com o local, decorado com almofadas, livros e brinquedos antigos. Augusto leu histórias da infância de Laura para Sofia, mostrando como a vida dela havia sido protegida e cuidada, mesmo durante os anos de separação. Sofia ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, e sentiu que finalmente estava compreendendo sua própria história. Mais tarde, Marina se aproximou da cabana, trazendo chá quente para os três. A menina, inicialmente tímida, aceitou a bebida e sentou-se ao lado de Augusto e Pedro. Pela primeira vez, os quatro compartilharam um momento de harmonia e respeito mútuo. Marina percebeu que podia contribuir positivamente, e Augusto sentiu que a tensão que antes pairava sobre a casa começava a se dissipar. Naquela noite, Augusto permaneceu acordado, refletindo sobre os últimos acontecimentos. Olhou para o medalhão da filha e percebeu que cada passo dado até ali havia exigido coragem, paciência e dedicação. A reconstrução da família não seria imediata, mas cada gesto de amor e compreensão fortalecia os laços que antes pareciam impossíveis de restaurar. Enquanto o Campos do Jordão se cobria de um manto de neve fresca, Augusto sentiu uma sensação de esperança e determinação. Sabia que desafios ainda surgiriam, mas estava confiante de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. A presença de Sofia transformava cada dia em uma oportunidade de recomeço, e ele estava disposto a enfrentar cada dificuldade para garantir que a filha tivesse uma infância plena e feliz. O crepitar da lareira na sala principal da mansão ecoava pelos corredores silenciosos, lembrando a todos que, apesar das dificuldades, o amor e a união eram capazes de restaurar até os laços mais quebrados. Augusto olhou para o medalhão e, com um sorriso, prometeu que faria de tudo para que Sofia nunca mais se sentisse perdida ou afastada do que realmente pertencia a ela. Na manhã seguinte, a família acordou com a promessa de um novo começo. Sofia, cheia de energia, corria pelos corredores da mansão, enquanto Pedro a acompanhava e Marina observava em silêncio, ainda aprendendo a equilibrar seu papel. Clara, sempre próxima, percebia o progresso da reconstrução familiar e se sentia parte de uma história que finalmente começava a se consolidar. E assim, enquanto a neve cobria Campos do Jordão com sua beleza silenciosa, a mansão Monte Verde respirava um novo ar de esperança, amor e união, pronta para enfrentar os desafios que ainda surgiriam, mas confiante de que os laços reconstruídos jamais seriam quebrados novamente. O sol da manhã em Campos do Jordão brilhava fraco através das nuvens, refletindo na neve acumulada nos telhados da mansão Monte Verde. O ar frio invadia cada cômodo, mas havia uma sensação de leveza na casa que não se sentia há anos. Augusto acordou cedo, mais decidido do que nunca a consolidar a reconstrução do relacionamento com Sofia. Cada passo dado até ali exigirá paciência, coragem e sensibilidade, e ele sabia que ainda havia desafios a enfrentar, principalmente com Marina. Sofia desceu animada para o café da manhã, com os cabelos desgrenhados e os olhos brilhando de expectativa. Clara já havia preparado um pão de queijo fresco e chocolate quente, o aroma invadindo a cozinha e criando uma sensação de aconchego. Pedro observava a irmã com orgulho, sentindo-se parte de cada avanço que ela fazia na reconexão com o pai. Augusto entrou na cozinha e, ao ver a filha, sentiu uma emoção que misturava alívio e esperança. Após o café, Augusto decidiu que era hora de mostrar a Sofia mais detalhes sobre seu passado. Levou-a para o escritório, onde os arquivos antigos da família estavam organizados. Fotos, cartas e diários cuidadosamente guardados contavam a história de sua infância e os primeiros anos de vida da filha. Sofia examinava cada item com atenção, absorvendo cada detalhe e tentando compreender como tudo se encaixava. Augusto explicava pacientemente, respondendo às perguntas da menina e compartilhando lembranças que antes estavam escondidas no tempo. Enquanto isso, Marina observava de longe, sentindo uma mistura de arrependimento e ansiedade. Sabia que cada descoberta feita por Sofia e Augusto diminuía a influência de seu segredo, mas também percebeu que poderia usar sua experiência para apoiar a filha na reconstrução de sua própria história. Clara, atenta, percebeu a transformação gradual da mulher e esperava que esse processo fosse benéfico para todos. No início da tarde, Augusto recebeu uma ligação inesperada de um antigo amigo da família, que afirmava ter mais informações sobre os anos em que Sofia esteve afastada. O amigo trouxe documentos, fotos e relatos que completavam lacunas importantes da história. Augusto organizou tudo com cuidado e decidiu que mostraria a filha somente quando ela estivesse pronta para compreender as informações de forma segura e gradual. Sofia, curiosa, começou a perguntar sobre a mãe. Augusto explicou que Helena havia sido uma pessoa especial e que, apesar de estar ausente, sempre a amara.
A menina escutava atentamente, sentindo uma conexão profunda com o passado que agora se revelava. Clara e Pedro permaneciam próximos, garantindo que Sofia se sentisse segura e apoiada em cada passo desse processo. Mais tarde, Marina se aproximou de Augusto e pediu para conversar a sós. Ele concordou, levando-a para o jardim de inverno, onde a luz suave do dia iluminava os detalhes das plantas e flores. Marina começou a falar sobre os motivos que a levaram a esconder a verdade durante tanto tempo. Explicou que acreditava estar protegendo a filha e que, na época, não imaginava que suas decisões causariam tantos efeitos colaterais. Augusto ouviu com paciência, reconhecendo a intenção de Marina, mas deixando claro que o mais importante agora era garantir que Sofia tivesse um ambiente seguro e transparente. Durante a conversa, Marina revelou um detalhe que surpreendeu Augusto. Havia registrado um diário secreto durante os anos em que ocultou a filha, anotando sentimentos, medos e observações sobre a menina. Ela entregou o diário para Augusto, explicando que talvez fosse hora de ele compreender melhor suas intenções, e quem sabe, encontrar uma forma de integrá-la de maneira saudável à nova fase da vida de Sofia. Augusto agradeceu, mas sentiu que deveria ler o diário em silêncio, para absorver cada palavra antes de discutir com Sofia. Naquela tarde, Augusto e Sofia decidiram explorar a biblioteca da mansão. A menina abriu livros antigos, fotos e cadernos de desenho, descobrindo registros de sua própria infância. Cada página revelava momentos de alegria, aprendizado e descobertas, que ela não lembrava, mas que agora podiam ser reconstruídos com a ajuda do pai. Augusto a observava, emocionado, sentindo que cada pequeno detalhe aproximava-os ainda mais. Pedro, curioso, encontrou uma caixa com cartas trocadas entre Augusto e Helena antes do desaparecimento da filha. As cartas mostravam carinho, preocupação e planos para o futuro. Pedro as levou para a sala e mostrou a Sofia, que reconheceu algumas palavras e frases, sentindo-se mais conectada com sua mãe e com o pai. Augusto explicou que a vida às vezes nos separa, mas que o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se manifestar. No fim da tarde, Augusto chamou Marina para uma reunião na sala principal. Mostrou a ela todos os documentos, fotos e relatos encontrados até o momento. Marina ficou surpresa com a quantidade de informações que Augusto havia reunido. O diálogo entre os dois foi intenso, mas produtivo. Augusto estabeleceu regras claras. Marina poderia apoiar Sofia, mas não deveria interferir na relação entre pai e filha, permitindo que o vínculo se fortalecesse de forma natural. Sofia, durante a noite, pediu para que Augusto lhe contasse mais histórias sobre sua mãe. Ele explicou lembranças de infância, momentos felizes e detalhes de quem Helena era. A menina escutava fascinada, absorvendo cada palavra. Clara e Pedro observavam a cena, emocionados com a conexão crescente entre pai e filha. Cada detalhe compartilhado era uma vitória, um passo importante na reconstrução da família. No dia seguinte, Augusto decidiu apresentar Sofia aos vizinhos e amigos próximos que conheceram Helena e acompanharam seu crescimento. A recepção foi calorosa, e a menina começou a sentir-se parte de uma comunidade que antes era desconhecida. Cada interação reforçava a sensação de pertencimento e contribuía para fortalecer sua autoestima e confiança. Enquanto Campos do Jordão se cobria com a neve da manhã, Augusto percebeu que a jornada de reconstrução da família estava apenas começando, mas que cada passo dado até aquele momento havia sido crucial. Marina, Clara e Pedro desempenhavam papéis fundamentais, e Sofia finalmente podia compreender sua própria história sem medos ou segredos. Durante a noite, Augusto permaneceu no escritório, lendo o diário de Marina. Cada palavra revelava uma intenção de proteção, mas também mostrava o peso de anos de silêncio. Ele refletiu sobre a complexidade das decisões humanas, sobre o amor e o medo, e compreendeu que a reconstrução da família exigiria compreensão, paciência e dedicação contínua. Na manhã seguinte, a neve caía suavemente sobre a mansão, cobrindo cada canto com um manto branco. Augusto levou Sofia e Pedro para explorar os arredores da propriedade, observando a beleza da paisagem e permitindo que a menina se sentisse conectada à natureza e ao lar que agora poderia chamar de seu. Cada passo dado nos jardins, cada descoberta de uma flor ou árvore, reforçava a sensação de pertencimento e segurança. Ao retornarem para casa, Augusto sentou-se com Sofia diante da lareira e explicou que, embora o passado fosse complicado, o futuro estava cheio de possibilidades. A menina escutou com atenção e, pela primeira vez, sentiu-se completamente parte da história que antes parecia fragmentada. Augusto sorriu, sentindo que cada desafio enfrentado havia valido a pena.
O dia terminou com a família reunida na sala principal. Marina, embora ainda em processo de ajuste, participava das conversas e atividades, percebendo que seu papel poderia ser de apoio sem controle. Clara observava satisfeita, e Pedro sentia orgulho de ver sua irmã finalmente integrada e feliz. Augusto, olhando para Sofia, compreendeu que a luta pelo reencontro não apenas reconstruir a filha, mas também fortalecer os laços familiares como um todo. Enquanto a noite caía sobre Campos do Jordão e a neve continuava a cobrir a cidade, a mansão Monte Verde respirava esperança e renovação. Cada gesto, cada conversa e cada descoberta aproximava pai e filha, fortalecia os vínculos e permitia que todos compreendessem a importância de transparência, amor e dedicação. Augusto sentiu-se confiante de que, apesar de todos os obstáculos, a família finalmente encontrava seu caminho para a felicidade plena. O amanhecer em Campos do Jordão trouxe um céu limpo, tingido de tons suaves de rosa e laranja. A neve ainda cobria o jardim da mansão Monte Verde, refletindo a luz do sol nascente e criando um cenário quase mágico. Augusto acordou cedo, sentindo que aquele dia seria decisivo para fortalecer os laços com Sofia e consolidar a reconstrução da família. Ele sabia que, apesar dos avanços, havia ainda sentimentos não resolvidos que precisavam ser tratados com delicadeza. Sofia desceu animada para o café da manhã, com Pedro correndo ao seu lado, como de costume. Clara preparava panquecas e chocolate quente, criando um aroma que preenchia toda a cozinha e deixava o ambiente acolhedor. Augusto observava cada detalhe, percebendo quanto aqueles pequenos momentos de rotina eram importantes para criar segurança e confiança na filha. A menina ria das histórias que Pedro contava, enquanto Augusto e Clara conversavam discretamente sobre o progresso da adaptação de Sofia. Após o café, Augusto decidiu levar Sofia e Pedro para a biblioteca da mansão. Ali, as crianças poderiam explorar livros antigos, fotos e diários que ajudariam a compreender melhor sua história. Sofia folheava com cuidado cada página, absorvendo cada detalhe e fazendo perguntas sobre a própria infância. Augusto respondia pacientemente, compartilhando memórias e explicando acontecimentos de forma clara e amorosa, fortalecendo o vínculo com a filha. Enquanto isso, Marina observava de longe. A mulher ainda lidava com sentimentos de culpa e insegurança, mas estava determinada a agir de forma transparente e apoiar a reconstrução familiar. Clara, percebendo a evolução de Marina, sentiu que, com orientação e limites claros, a mulher poderia contribuir positivamente para a vida de Sofia. Na tarde daquele dia, Augusto recebeu a visita de Henrique, que trouxe mais documentos antigos que completavam o histórico da filha. Entre eles, havia registros de escolas, desenhos e relatos de professores que acompanhavam o desenvolvimento de Sofia nos primeiros anos. Augusto examinou cada detalhe e percebeu que cada documento representava não apenas provas da história de Sofia, mas também peças essenciais para fortalecer o vínculo emocional entre pai e filha. Decidido a mostrar à filha toda a sua história, Augusto reuniu Sofia, Pedro e Clara na sala principal da mansão. Apresentou fotos, cartas e diários, explicando cada detalhe e compartilhando lembranças importantes. Sofia escutava atentamente, absorvendo as informações e começando a compreender o quanto seu passado estava conectado ao presente. Pedro ajudava a irmã a interpretar os detalhes e a fazer perguntas, criando uma dinâmica de aprendizado e confiança. Durante a conversa, Marina se aproximou com cuidado. Augusto a convidou a participar, ressaltando que sua presença poderia ajudar Sofia a compreender melhor algumas circunstâncias. Marina, emocionada, contou partes de sua experiência, explicando decisões passadas e demonstrando arrependimento. Sofia escutava com curiosidade e atenção, percebendo que mesmo erros e escolhas difíceis podiam ser compreendidos quando havia sinceridade e amor envolvido. No início da noite, Augusto decidiu levar Sofia para o jardim coberto de neve. A menina correu entre os arbustos e pinheiros, rindo enquanto Pedro tentava alcançá-la. Augusto a observava, percebendo que cada sorriso, cada gesto de confiança, era um passo importante na reconstrução do vínculo que havia sido interrompido por tantos anos. O vento frio tocava o rosto de Augusto, lembrando de que cada desafio enfrentado até ali fora recompensado pelo crescimento da família. Mais tarde, de volta à mansão, Augusto se sentou com Sofia diante da lareira, compartilhando lembranças da mãe. Contou histórias de infância, momentos felizes e aventuras que Helena proporcionou à filha, permitindo que Sofia se conectasse emocionalmente com sua própria história. A menina escutava fascinada, absorvendo cada detalhe e sentindo-se finalmente parte de algo maior do que imaginava. Enquanto isso,
Pedro revelou que havia encontrado algumas cartas antigas escritas por Helena para Augusto. As cartas falavam de amor, cuidado e esperança para o futuro de Sofia. Augusto leu algumas páginas em voz alta para a filha e para Clara, e todos sentiram a emoção do momento. Sofia, tocada, começou a compreender que o amor de sua mãe sempre existiu, mesmo distante, e que agora ela podia vivenciar esse amor através das memórias compartilhadas e do cuidado do pai. No dia seguinte, Augusto organizou um passeio fora da mansão para que Sofia e Pedro pudessem conhecer a cidade. Levaram-os a praças, parques e pequenas lojas típicas de Campos do Jordão, permitindo que a menina se conectasse com a cultura local e percebesse que sua vida poderia ser plena e rica em experiências. Cada detalhe, desde o aroma dos produtos típicos até o calor humano das pessoas, ajudava Sofia a se sentir segura e parte de um mundo mais amplo. Durante o passeio, Marina se aproximou de forma natural, mostrando interesse em participar sem interferir. Augusto percebeu que a mulher estava disposta a agir de forma positiva, apoiando a filha sem tentar controlar a situação. Clara, observando a cena, sentiu que aquele equilíbrio era essencial para que todos pudessem conviver de maneira saudável. À noite, Augusto reuniu todos na sala principal para planejar a integração completa de Sofia à vida cotidiana da família. Definiram horários, atividades e responsabilidades, garantindo que a menina tivesse rotina e segurança. Pedro se mostrou entusiasmado em ajudar, e Marina começou a compreender seu papel de apoio, percebendo que sua influência deveria ser construtiva e não dominante. Durante a semana, Augusto passou a dedicar mais tempo a atividades com Sofia, explorando a natureza ao redor da mansão e compartilhando experiências práticas de aprendizado. Eles plantaram pequenas árvores no jardim, construíram cabanas de neve e organizaram jogos que estimulavam a imaginação da menina. Cada momento fortalecia o vínculo e permitia que a confiança e o amor entre pai e filha se consolidassem. Enquanto a neve continuava a cair suavemente sobre Campos do Jordão, Augusto sentiu que, finalmente, a reconstrução da família estava avançando de forma sólida. Cada gesto de carinho, cada palavra de incentivo e cada descoberta compartilhada representava uma vitória conquistada com paciência e dedicação. Sofia, cada vez mais segura, demonstrava alegria e confiança, permitindo que todos percebessem que a jornada de reconciliação estava trazendo resultados reais. Na noite que antecedeu o final do mês, Augusto permaneceu em silêncio em seu escritório, refletindo sobre o caminho percorrido. Olhou para o medalhão da filha e para as fotos antigas, sentindo uma profunda gratidão por cada passo dado até ali. Compreendeu que, apesar das dificuldades, a determinação, o amor e a paciência haviam permitido que a família se reestruturasse de maneira sólida e verdadeira. Enquanto Campos do Jordão dormia sob a neve silenciosa, a mansão Monte Verde respirava harmonia. Augusto percebeu que cada desafio enfrentado fortalecia não apenas a relação com Sofia, mas também os vínculos entre todos os membros da família. O futuro parecia promissor, e a sensação de pertencimento e segurança que a filha sentia era prova de que o amor e a dedicação eram capazes de restaurar até os laços mais frágeis. O sol nascente iluminava Campos do Jordão com uma tonalidade dourada que refletia na neve espalhada pelos jardins da mansão Monte Verde. A manhã trazia um silêncio acolhedor, apenas quebrado pelo farfalhar das árvores e pelo canto tímido dos pássaros que surgiam entre os pinheiros. Augusto acordou com uma sensação de propósito renovado. Ele sabia que aquele seria o dia de consolidar tudo o que vinha construindo com paciência e amor. Sofia, agora cada vez mais confiante, descia as escadas com Pedro ao lado, brincando e rindo, mostrando que a harmonia conquistada na família começava a florescer de forma genuína. No café da manhã, Clara preparou um cardápio especial com panquecas, suco de frutas e pães frescos. A mesa estava arrumada com cuidado, e o aroma reconfortante preenchia toda a casa. Sofia sentou-se entre Augusto e Pedro, com os olhos brilhando de expectativa. Cada gesto da menina refletia a alegria de finalmente se sentir parte da família. Augusto, emocionado, observava cada detalhe, percebendo que cada momento de paciência, esforço e dedicação estava dando frutos. Marina, presente mas em posição mais discreta, preparava o chá enquanto refletia sobre sua própria jornada de aprendizado. Após o café, Augusto chamou Sofia e Pedro para um passeio pelos jardins da mansão. A neve, ainda intacta em muitos pontos, criava um cenário mágico, quase como se o tempo tivesse parado para celebrar aquele reencontro. Augusto aproveitou para ensinar pequenas lições de cuidado com a natureza, mostrando às crianças como plantar árvores e observar o crescimento das plantas. Sofia e Pedro exploravam cada detalhe, rindo e aprendendo,
enquanto Augusto sentia o orgulho e a felicidade que só um pai poderia experimentar. Mais tarde, Augusto decidiu mostrar à filha o antigo chalé da família, onde ele e Helena costumavam passar os finais de semana. O local havia sido restaurado cuidadosamente por Clara e mantinha o charme rústico que lembrava os tempos felizes. Sofia entrou no chalé maravilhada, percorrendo cada cômodo e tocando os móveis, sentindo a história que ali estava guardada. Augusto contou histórias da infância de Helena e de como ele havia planejado cada detalhe para que a filha pudesse conhecer sua própria origem. Pedro acompanhava atentamente, ajudando a irmã a conectar as memórias e entender o valor de cada espaço. Durante a visita, Marina aproximou-se e, de maneira sincera, pediu desculpas por todos os momentos de medo e insegurança que provocaram separação e confusão no passado. Augusto a ouviu, reconhecendo a coragem da mulher em admitir seus erros, e explicou que o importante agora era que todos trabalhassem juntos para criar um ambiente seguro e amoroso para Sofia. Marina, emocionada, sentiu um alívio profundo, percebendo que sua sinceridade havia sido essencial para a reconstrução familiar. Ao voltarem para a mansão, Augusto reuniu toda a família na biblioteca. Ali, espalhou fotos antigas, cartas e diários, convidando Sofia a mergulhar ainda mais na própria história. Cada detalhe compartilhado aproximava ainda mais pai e filha, reforçando a conexão que vinha sendo construída aos poucos. Clara e Pedro observavam emocionados, testemunhando a evolução da menina e o fortalecimento dos laços familiares. Durante a tarde, Augusto planejou uma surpresa especial para Sofia. Preparou um pequeno espaço no jardim para uma cabana de neve com almofadas, livros e brinquedos, criando um local seguro para a menina brincar e explorar sua imaginação. Quando Sofia viu a cabana, seus olhos se iluminaram, e ela correu para dentro, descobrindo cada detalhe com entusiasmo. Augusto sentou-se ao lado da filha e contou histórias de sua infância, mostrando que, mesmo diante das adversidades, era possível construir momentos de felicidade e aprendizado. Enquanto a neve continuava a cair suavemente, Pedro ajudava Sofia a montar pequenos enfeites e a organizar livros e brinquedos na cabana. Cada gesto deles fortalecia o vínculo entre irmãos e criava memórias que durariam para sempre. Augusto observava, sentindo uma gratidão profunda e percebendo que o esforço de anos finalmente resultava em momentos de alegria genuína e reconciliação. No início da noite, Augusto chamou Marina para um último diálogo sobre o passado e o futuro. Sentados na sala principal, rodeados pelo calor da lareira, ele reforçou que a prioridade era a felicidade de Sofia e que o papel de cada adulto na casa deveria ser de apoio e incentivo. Marina, emocionada, comprometeu-se a agir sempre com transparência e cuidado, entendendo que seu relacionamento com Sofia agora deveria ser baseado em confiança e respeito. Mais tarde, Augusto decidiu que era hora de compartilhar com Sofia a história completa sobre a mãe. Levou a filha para a sala de estar e abriu o antigo diário de Helena. Juntos, leram as páginas cuidadosamente preservadas, descobrindo relatos de amor, proteção e esperança para o futuro. Sofia ouviu fascinada, sentindo que, finalmente, compreendia a profundidade do amor de sua mãe e a importância de cada escolha feita ao longo dos anos. Clara e Pedro estavam próximos, auxiliando Sofia a entender as memórias e garantindo que ela se sentisse segura em cada descoberta. Marina observava de forma respeitosa, percebendo que sua função era apoiar sem interferir, permitindo que a menina criasse seu próprio entendimento da história familiar. No dia seguinte, Augusto organizou um passeio pela cidade, visitando locais significativos da história de Helena e da família. Sofia e Pedro exploraram cada lugar, aprendendo sobre a cultura local, a história da cidade e os detalhes que formavam a identidade da família. Cada experiência fortalecia o senso de pertencimento da menina, permitindo que ela se sentisse parte de algo maior e valorizasse suas raízes. À tarde, Augusto decidiu criar um álbum familiar com Sofia e Pedro. Juntos, organizaram fotos, cartas e lembranças, escrevendo anotações e memórias que tornariam a história da família acessível para todos no futuro. Cada página completada representava uma vitória emocional, consolidando a reconciliação e criando uma sensação de unidade e amor. Na noite que antecedeu o último dia da história, Augusto levou Sofia e Pedro para observar a neve do alto da colina próxima à mansão. Eles contemplaram o horizonte, vendo campos do Jordão coberto de branco e refletindo o céu estrelado. Sofia segurava a mão de Augusto, sentindo-se segura e amada. Pedro observava a irmã com carinho, percebendo que a família, finalmente, estava completa e unida. De volta à mansão, a família se reuniu na sala principal para celebrar pequenos momentos de conquistas.
Augusto olhou para cada rosto e sentiu uma alegria profunda. Marina, Clara e Pedro sorriam, e Sofia demonstrava, com cada gesto, que finalmente compreendia seu lugar no mundo e dentro da família. O ambiente estava carregado de emoção, amor e gratidão. Augusto, em silêncio, segurou o medalhão da filha e prometeu que protegeria a menina, garantindo que cada desafio fosse superado com paciência e dedicação. Sofia sentiu o calor do abraço do pai. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que sua vida estava completamente segura e cercada de amor. A neve continuava a cair suavemente, cobrindo Campos do Jordão e a mansão Monte Verde com sua beleza silenciosa. A luz da lareira refletia nos olhos da família, mostrando que, mesmo diante de obstáculos e segredos do passado, a união, o amor e a sinceridade haviam triunfado. Cada membro da família sabia que os desafios futuros poderiam surgir, mas agora tinham confiança de que, juntos, poderiam superar qualquer dificuldade. Enquanto Augusto contemplava a paisagem, percebeu que a felicidade não vinha apenas da reconciliação com Sofia, mas também da reconstrução de uma família inteira, onde cada gesto de cuidado, cada palavra de apoio e cada momento compartilhado era uma vitória conquistada com esforço e dedicação. Marina, observando de perto, sentiu uma sensação de redenção e paz, reconhecendo que, ao agir com sinceridade, havia contribuído para o bem-estar da menina. A noite avançou, e a mansão Monte Verde respirava harmonia. Cada corredor, cada cômodo e cada canto refletiam a reconstrução da família, a confiança recuperada e o amor que agora unia pai, filha, irmãos e todos que o cercavam. Augusto sorriu para Sofia, que dormia tranquila ao lado de Pedro, sentindo-se finalmente protegida e amada. O crepitar da lareira ecoava pelo silêncio da mansão, lembrando a todos que, apesar das dificuldades do passado, o futuro estava repleto de esperança, alegria e união. Augusto, segurando o medalhão da filha, respirou fundo e sentiu que cada batalha enfrentada havia valido a pena. Sofia estava de volta, segura e feliz, e a família estava completa, pronta para viver os próximos anos unidos, compartilhando amor, compreensão e momentos inesquecíveis. A neve continuava a cair lá fora, cobrindo Campos do Jordão com sua magia silenciosa, e a mansão Monte Verde iluminava-se de dentro para fora, refletindo a felicidade de uma família que finalmente havia encontrado seu caminho para a harmonia e para a felicidade duradoura. Fim. Chegou até o fim? Então escreve bom nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.